Boa noite, família Uivos. Relato: lobisomem estava na minha porta. Olá a todos, meu nome é Vicente. Moro no interior de São Paulo. O que irei contar aconteceu no início de julho do ano passado. Minha família sempre foi muito supersticiosa, principalmente meu tio Binho, que morava conosco. Ele vivia contando causos sobre criaturas que rondavam as casas à noite, atrás de pessoas desprevenidas. A que eu mais gostava de ouvir e sentia medo era sobre lobisomem. Sempre achei exagerado, mas não duvidava. Infelizmente, naquele mês, tudo aconteceu. Por quase uma semana, todas as madrugadas, eu acordava com os barulhos diferentes no quintal. E também uma espécie de respiração ofegante contínua. E quando batia um vento na janela, vinha acompanhado de um fedor horrível de carniça. Na hora eu me lembrava das histórias doidas do tio Binho e me encolhia na cama. Tentava acreditar que era algum cachorro de rua ou sei lá o que. Bom, meu quarto era o último cômodo da casa, nos fundos. Tinha uma porta de madeira que dava acesso direto para o quintal. Eu sempre a deixava encostada, semi-aberta, para entrar o ar fresco. Mas depois de ouvir os barulhos no quintal, não cometi mais esse erro. E tive sorte, pois na noite seguinte a respiração estava mais próxima da porta. Nisso meu coração disparou de medo. Criei coragem para ver o que era. Me levantei devagarinho e caminhei até a porta. Abri um pequeno vão na cortina fina que a cobria. E pela parte de vidro vi aquilo. Eu nem sei descrever direito o que era aquela coisa, meus amigos. Era uma mistura de cachorro e homem. Tinha pele escura e grossa. As patas eram largas e tortas. Os olhos amarelos. Ele estava do outro lado do vidro, me olhando fixo. Estava em pé, imóvel e me encarando. Fiquei por alguns instantes completamente em choque, paralisado. Meu cérebro não processava o que meus olhos viam. Até no momento que recobrei os sentidos e acabei gritando. Foi tão alto que nem eu mesmo esperava. Nesse momento aquilo rosnou para mim. Foi horrível demais. Em seguida dei um pulo por cima do muro, caindo no matagal do outro lado. Meus pais e meu tio entraram no meu quarto assustados e me perguntavam o que tinha acontecido. Eu só conseguia chorar e tremer. E olha que eu não era criança, tinha 19 anos. E mesmo assim, o medo que me deu de ver um lobisomem foi tenso. Só consegui contar a eles o que vi no dia seguinte. O que mais me apavora até hoje não é ter visto um lobisomem, mas imaginar que por várias noites, enquanto eu dormia tranquilo, com a porta entreaberta, ele estava ali só me observando. Imaginem o perigo que corri. Só de pensar me dá dor de cabeça. Mesmo agora com trancas novas e grades na porta, ainda acordo no meio da noite sentindo muito medo. Enfim, esse é o meu relato. Algo que me apavora muito, mas mesmo assim resolvi compartilhar para servir de alerta para todos. Tomem cuidado com portas e janelas abertas durante a noite. Pode ser que um lobisomem nunca apareça no seu quintal, mas se ele aparecer, você pode não ter a mesma sorte que eu tive. Boa noite. Relato: lobisomem continuou aparecendo mesmo depois de morto. Boa noite, Ágata e amigos do canal Uivos. Me chamo André. Irei compartilhar o relato do meu tio Rubens. Essa história meu tio Rubens me contava sempre que ia nos visitar, com a voz sempre baixa, como se ainda tivesse medo do que aconteceu. O fato ocorreu na década de 60, no interior de Minas Gerais. Tio Rubens dizia que numa noite fria voltava sozinho da vila, montado no seu cavalo. A estrada, que era de terra batida, ladeada por um matagal espesso que parecia fechar o caminho, era assustadora. Ele sempre andava com uma espécie de vara para espantar cães e outros bichos
que de vez em quando apareciam por lá. Bom, já passava das 9 da noite. A estrada estava deserta e silenciosa, só mesmo o barulho dos cascos do cavalo. Em certa altura, o cavalo empacou, feito pedra. Se recusava a dar mais um passo. Meu tio, homem teimoso, tentou forçar o cavalo, com um puxão nas rédeas e uma batida com o calcanhar. Mas o animal relinchava e se agitava feito louco. Foi então que, a alguns metros à frente, meu tio viu uma coisa. Ele contava que era uma figura enorme, uma espécie de cachorro negro. Estava parado bem no meio da estrada. Mas o que chamou a atenção do meu tio e o deixou com medo e preocupado é que os olhos daquele cachorro eram diferentes. Eram vermelhos, vivos e bem grandes. Nessa hora seu coração disparou. Ele sentiu que aquilo não era de bem. Mesmo assim, arremessou a vara com força na direção daquele cachorro. Mas, para o seu espanto, o bicho soltou um rosnado fora do normal e entrou na mata, como se estivesse indo embora. Meu tio não entendeu aquilo, mas respirou aliviado. Pensou que o perigo tinha passado. Com muita dificuldade, conseguiu fazer o cavalo seguir em frente, mesmo o cavalo ainda relutando a cada passo. Mas meu tio não sabia o que estava por vir. Quando ele menos esperava, aquela coisa saltou novamente da escuridão da mata e cravou os dentes no lombo do cavalo. O coitado do animal relinchou de dor e derrubou meu tio de costas na estrada. Atordoado da queda, ele se levantou cambaleando e começou a pegar galhos e pedras no chão e atirar no bicho. Ele estava desesperado. Aí veio outra surpresa. Nada o atingia. As pedras e galhos atravessavam o corpo grande e peludo da criatura. Era como se aquela figura fosse feita de fumaça ou sombra, o que não dava para entender, pois ao mesmo tempo era muito real. Os rosnados, a força que o bicho tinha, que era suficiente para morder e ferir. Ágata, o mais estranho que meu tio repetia era: como um fantasma pode cravar os dentes na carne viva? Bom, meu tio continuou lutando com aquela coisa. Foi muito feia a luta. E quando estava quase sendo vencido pelos golpes e o cansaço, o lobisomem deu um uivo ensurdecedor que reverberou longe e simplesmente desapareceu. Assim, do nada, sumindo como veio, sem deixar rastros, sumiu na escuridão. Meu tio disse que se benzeu 3 vezes e clamou o sangue de Jesus. Em seguida se levantou às pressas e correu até chegar em casa, pois o seu cavalo já tinha disparado estrada fora fazia tempo. Meu tio chegou em casa com um palmo de língua para fora e o coração aos pulos. Estava coberto de poeira e vários arranhões. O susto foi tanto que ele nunca mais se atreveu a passar por aquele trecho à noite e alertou a todos que conhecia. Mas, como sempre, virou chacota. Ninguém acreditou nele. Até que um tempo depois, uma mulher foi perseguida pela mesma coisa. Aí sim começaram a levar a sério essa história. Tanto que chamaram até um padre para rezar uma missa naquele trecho da estrada. Enfim, meu tio nos contava esse caso com verdadeiro pavor e afirmava que aquilo era um fantasma do lobisomem. Eu, sinceramente, acredito que seja possível, pois há muitos mistérios entre os céus e a terra. Muito obrigada por contar a história do meu tio, canal Uivos. Um forte abraço a todos. Relato: Forasteiro era um pactuado. Olá a todos, me chamo Maria Lúcia. Sou inscrita do canal e gosto muito de acompanhar os relatos, pois eu sei que lobisomem existe. Resolvi compartilhar aqui um fato sombrio que aconteceu na minha infância e é vivo até hoje na minha lembrança. Eu tinha 11 anos na época e morava com minha família numa região de sítios, próximo à mata fechada e também algumas fazendas antigas no interior do Paraná. Naquela época era muito comum aparecerem forasteiros pedindo um canto para dormir ou trabalho nas roças. Meus pais tinham um pequeno sítio
E nossos vizinhos, a família do seu Emanuel, tinham mais posses e eram muito conhecidos na região. E aconteceu que certa tarde, um homem apareceu na porteira do sítio do seu Emanuel. Era um sujeito estranho, alto, magro, era até pálido, os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Vestia roupas velhas e um chapéu de aba larga, que quase escondia seu rosto. Disse que estava de passagem e pediu abrigo em troca de serviço. Seu Emanuel, homem muito bondoso, mas desconfiado, deixou que ele ficasse, mas ficou de orelha em pé. Aquele forasteiro, logo de cara, começou a trabalhar como se fosse uma máquina. Carpinou quase um hectare inteiro. Carregou sozinho toras de madeiras. Fez coisas que nem 3 peões juntos dariam conta. E o mais assustador, não parava para beber água, não suava e nem parecia humano. Eu sei disso porque trabalhava com meus pais no roçado do seu Emanuel. Bom, naquela noite, Dona Ju, esposa de seu Emanuel, preparou o jantar no fogão a lenha. E antes mesmo de todos os outros peões chegar para comer, o forasteiro correu até o fogão e começou a comer praticamente tudo, igual um bicho esfomeado. O clima ficou muito pesado. Seu Emanuel, surpreso com aquela situação, mandou Dona Ju e os filhos se recolherem sem fazer alarde. Ele percebeu que aquele homem não era normal. Depois de encher a pança, o sujeito ficou sentado à beira da varanda, olhando para o escuro e alisando a barriga sem dizer uma palavra sequer. Seu Emanuel o observou por alguns minutos e depois providenciou um engana-estômago para os demais peões e em seguida foi se recolher também. Na manhã seguinte, seu Emanuel estava estranho e pensativo. Passou o dia calado, observando o forasteiro trabalhar. À tarde, por volta das 5h30, encerramos a jornada de serviço. Mas seu Emanuel não liberou de cara o jantar. Antes, sentou-se na cadeira de balanço com sua Bíblia, abriu num dos salmos e começou a ler em voz alta, com uma voz muito firme, ecoando pela varanda e ao redor. E aquele forasteiro se incomodou com a leitura das Escrituras. Ele se levantou lentamente com expressão de raiva. E os olhos dele mudaram de cor. Eu vi. Estavam vermelhos. Eu juro para vocês que aquele homem começou a andar de costas. Isso mesmo, sem virar o corpo. Como se os pés se movessem sozinhos, deslizando pelo chão de terra. Ele foi se afastando sempre de costas até sair para fora do sítio e sumir na estrada. Quando olhamos para o seu Emanuel, ele estava branco, de boca aberta e se benzendo. Então, muito assustada com o que vi, corri para casa, pois naquele dia meus pais não tinham ido trabalhar, estavam em casa. Chegando lá, vi o forasteiro na porteira do nosso sítio. Estava pedindo pouso para o meu pai. Mas papai era muito ressabiado e recusou de imediato sem dar muita conversa. Aquele homem resmungou alguma coisa, como se estivesse praguejando, e se virou para ir embora. Quando ele fez isso, tirou o chapéu da cabeça, num gesto brusco, e ali, bem nítido, sob o cabelo encebado, tinha 2 chifres pequenos, retorcidos. Minha mãe, que estava na varanda, ficou paralisada de medo, e eu comecei a gritar: "Olha, mãe, ele tem chifres!" Quando gritei isso, ele parou por alguns segundos e em seguida se virou olhando para nós. Foi simplesmente apavorante o que vimos. O forasteiro não era mais um homem, e sim um animal. Ele tinha focinho de cachorro, dentes grandes e os olhos vermelhos. Ele estava virando um lobisomem. Nesse momento corremos para dentro e meu pai trancou todas as portas e janelas. Eu gritava e chorava de pavor. A feição de homem e animal daquele sujeito jamais vai sair da minha cabeça. Aquele forasteiro sumiu, nunca mais foi visto por ninguém ali das redondezas. Seu Emanuel nos contou que abriu a Bíblia e começou a ler em voz alta porque desconfiou que aquele homem era coisa ruim, mas que não esperava que ele ia virar lobisomem. Até hoje nos perguntamos quem era aquele forasteiro. Um lobisomem pactuado
ou o próprio diabo vagando pelos ermos, buscando quem pudesse enganar? Eu não sei, amigos. Só sei que depois daquele dia, ninguém mais ofereceu pouso a estranhos por aquelas bandas. Ficamos assombrados por muitos anos, sempre alertas. O medo daquele forasteiro voltar, fosse como homem ou lobisomem, era constante. Mas graças a Deus, ele sumiu. Bom, Agatha, esse é o meu relato, vivido por mim, minha família e a família do seu Emanuel. Espero que todos gostem do meu relato. Obrigada e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Olha, não sei o que dizer sobre esses 3 relatos. Apenas me coloco no lugar das pessoas que viveram essa situação sombria. E você, qual seria a sua reação diante dessas situações? Vamos aos salves dessa sexta-feira? Vai um salve especial para Joana Santos Saraiva, Jonas Luiz, Eliane Nascimento, Guilherme Martins, Andy, Evaldo Ribas, Nilce do Lago, Severina Barbosa, Orlando Alcovias, Ana Paula Ribeiro, Eduardo Nascimento, Francisco Oliveira, Rosimeire Alves, Lúcio Oliveira, Carla Aparecida Bueno, Emerson Tadeu, Maria de Fátima Soares, Eliezer Gonçalves, Ailton Marinho, Valdene Oliveira, Rosimeire Ramos, Néia Oliveira, Verdades Inconvenientes, Alaísa Silva, Ana Paula Mendes, Marcos Queiroz, Pedro Souza dos Santos, Luciana Souza, Sônia Maria Moura, Rosilda Pereira, Ângelo Augusto da Silva, Simone Fagundes, Dani Ribeiro, João Passoni, Suzana Maria, Angélica Guimarães, Ana Paula Oliveira, Velda, Vanessa Rodrigues, Dieco 1980, Elisandra Cruz, Iramir Soares, Cláudia Motola, Carlos Marques, Marcelo Stradman, Adria Costa, Alcélio, Cantinho da Ed, Maria Alves Menezes, Ailton Marinho, Luciano Luiz Sena, Hélio Silva, Antônio Júnior, Ailton Caminho, Arlete de Freitas, Talita Silva, Adeltale Venega, Camila Marques, Marisa Oliveira, Maria Gomes, Iraci Souto, Jacirene Cunha, Jéssica Ricardo, Valdiléia Noronha, Fábio Barros, Carlos Manuel, Fábio Lima e Jorge Capella. Amigos, continuem comentando, curtindo e hypando para ajudar o canal Uivos. Eu agradeço demais a cada um de vocês. Agora eu me despeço desejando a todos uma ótima noite, um excelente final de semana e fiquem com Deus. Um abração da sua amiga Agatha e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!